Pessoal, tô chegando trazendo mais informações. Hoje é dia 29 de junho de 2020, sou eu, Gli Fagundes, canal Brasil Notícias. Galera, eu vou pedir para vocês que se atenham a esse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre a PL, né, das fake news, que está no Senado, provavelmente será votada amanhã, né? E nesse vídeo vai ficar bem claro, para quem ainda não percebeu, que essa PL não passa de um golpe contra a liberdade de expressão nas redes sociais do cidadão brasileiro. Eu acho que é importante que você acompanhe comigo. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos direto à matéria? Ó, um alerta importantíssimo. Projeto de lei das fake news, PL 2630/2020 é golpe. Que transcrevo um texto de um amigo, Ângelo, um conservador da maior estirpe, que leva os preceitos do conservadorismo bem a sério, fazendo deles um estilo de vida, como o Selkirk e... O nome é complicado, gente, eu não sei pronunciar o nome aqui, né? Tal como Russell Kirk e Chesterton, eu acho que é isso. Ensinavam, para que seja lido por todos que frequentam esse meu espaço aqui no Jornal da Cidade online e que muito me honro com a leitura da minha coluna. Reproduzo a seguir as palavras do Ângelo. Presta atenção, vai começar agora, ó. O perigo invisível. Você já reparou a quantidade de artigos e lives que Você já reparou a quantidade de artigos, links, lives que levantam a hipótese de alinhamento dos poderes contra Bolsonaro? Se é compreensível que os presidentes do Legislativo ofereçam algo em troca da sua reeleição perpétua, por que outro poder necessitaria de uma lei específica? Mais ainda, qual o real objetivo da lei das fake news, o projeto de lei 2630/2020? No passado, o filósofo Sócrates levava as pessoas a perceber que aquilo que pensavam ser um bem ou uma vantagem, na verdade seria um mal e as alertava. Nem vocês querem isso. Tais pessoas, incrédulas, ouviam o pensador e, fim da investigação lógica, acabavam por lhe agradecer. Cadê? Aqui. No mundo cristão, há o aviso do salmista, Salmo 7,16. Aqueles que armam ciladas ao povo cairão no buraco que abriram. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Primeiro analisaremos dois fundamentos, a notícia falsa e o perfil anônimo. Depois veremos as consequências e os riscos do PL 2630. Primeiro a notícia falsa. Vamos lá. O relator, senador Alessandro, em entrevista, cometeu um ato falho ao dizer opinião falsa. Presta atenção. Vou ler de novo para você entender, ó. O relator, senador Alessandro, em entrevista, cometeu um ato falho ao dizer opinião falsa, não notícia falsa. Eu acho que já fica um pouco mais, né? Mas se liga aqui na continuidade. Muitos gastaram o tempo divagando sobre a impossibilidade lógica de uma opinião falsa sem se ater ao fato de que, para todos os efeitos, a entrevista revelou o verdadeiro objetivo do projeto: censurar opiniões, fatos corroborados por alguns senadores, com o objetivo real exposto. Como objetivo real exposto, cai por terra todo o projeto, já que opinião não é notícia. Vocês compreenderam agora? Eles falam em fake news, mas na verdade se refere à opinião, a opiniões. O óbvio desvio do objeto do projeto, cujo foco são notícias falsas, não apenas é imoral, mas antidemocrático, pois abre precedente a uma censura jamais vista, a censura da opinião, da livre expressão. Todos os senadores que zelam pelo povo devem, portanto, argumentar contra este desvio fundamental de objeto para pedir arquivamento imediato do PL 2630. Aliás, recomenda-se aos que quiserem debater o assunto usar o termo em português, notícias falsas e não fake news, justamente para evidenciar que o real problema são opiniões contrárias e não notícias, facilitando o entendimento do problema.
Além disso, a mais grave consequência do PL 2630 é a criação de uma espécie de, pasmem, Ministério da Verdade. Você já pensou, gente, um Ministério da Verdade para controlar o que é ou não verdade? Que, segundo o WhatsApp, seria como colocar uma tornozeleira eletrônica em cada cidadão que usa redes. Um conjunto de empresas, entidades e cidadãos publicaram uma carta aberta pedindo mais debates devido a sérios riscos à liberdade de milhões de usuários. Agora vejamos a questão do anonimato. Alguns parlamentares querem que os usuários sejam identificados com CPFs para que respondam por crimes de notícia falsa. Preste atenção. Nem entrarei no simples fato de que sequer debatemos o conceito e o alcance do que seja notícia falsa, engano ou falha. Deixo isso aos juristas, lembrando que alguns já afirmam haver na legislação em vigor meios de punir os excessos que, em geral, são opiniões e não notícias. Tipo calúnia, difamação, essas coisas. Mas qual é a sinceridade dos parlamentares com relação ao anonimato? Ora, vários deles respondem e retuitam perfis anônimos. Contrassenso ou hipocrisia? Veja, se defendem que todos sejam identificados, por que divulgam opiniões de anônimos? Ou sabem quem são e deveriam identificá-los? Ou confessam que o importante é a opinião e não a identificação? Não podem defender as duas coisas. Isso é óbvio, gente. Inclusive tem aqui até um linkzinho para vocês verificarem justamente isso, né? Alguns camaradas que são contra, né, a questão do anonimato, mas quando o anonimato lhes provém, eles compartilham. Em minha humilde opinião, já deixaram clara a resposta pelo testemunho de que o problema é a crítica muitas vezes exagerada, convenhamos, mas que pode ser eliminada pelo administrador da rede por um pedido simples. O formulário de pedido, sim, deve ser aperfeiçoado e mais ágil. Quanto à mentira ou à calúnia, cristianismo está aí para provar que a maior notícia falsa da história, feita contra Jesus Cristo, já foi vencida, provando que o justo nada tem a temer. Um exemplo atual é o alcance do filósofo Olavo de Carvalho, que, apesar da campanha para destruir sua reputação, segue firme. As pessoas, sozinhas, têm capacidade para avaliar o que faz ou não sentido. Vejamos agora os objetivos da PL 2630, com alguns episódios que fecharão o quebra-cabeças. Um ministro, tratando justamente do inquérito das notícias falsas, em ato falho diz: esse acordo... Opa, peraí, é um inquérito ou um acordo? E chacoalhando a cabeça, corrige-se esse inquérito. Outro ministro, em e-mail privado, compara Bolsonaro a Hitler, mas não aceita aplicar a si mesmo os critérios que o levaram à divulgação da reunião ministerial que envolvia ex-ministro da Justiça. Uma ministra desqualifica o executivo, dizendo que há um desgoverno. Alguns especialistas já consideram tais fatos como fundamento para pedidos de suspensão. Na outra ponta, Bernardo Custer afirma que tais inquéritos são compostos de recortes de notícias, baseadas na opinião dos autores, ou seja, aparentemente estão sendo criados factoides, isto é, declarações questionáveis apresentadas como fatos, mas sem provas. Em outras palavras, o fato de um jornalista ver uma família com bandeiras do Brasil vestidos de verde e amarelo e os qualificar como antidemocráticos tem tanto valor como a nota de R$3, já que, em tese, qualquer manifestação deve ser considerada democrática, já que um dos pilares da democracia é o direito à livre manifestação, isso seja, contra ou a favor a qualquer coisa. Ora, alguns podem argumentar que manifestações como apologia ao crime e às drogas poderiam ser consideradas antidemocráticas, mas tivemos recente decisão unânime favorável à marcha da maconha sob a alegação de que os direitos constitucionais de reunião e de livre expressão
do pensamento devem ser garantidos. Ora, então, por que se usa outra medida a brasileiros que se manifestam em defesa da pátria e apoio ao presidente que elegeram? E o quebra-cabeça se fecha. A aprovação da PL 2630 supostamente legitimaria outro poder a usar tais factoides como em inquéritos sigilosos. Trocando em miúdos, o PL 2630, criado para combater notícia, visa criminalizar opiniões, enquanto inquéritos se utilizariam de opiniões factoides como se fossem notícias. Entendeu? Tudo é o oposto do que parece ser, e seria um golpe. A história mostra que, normalmente, após instaurada uma ditadura, o passo seguinte é criar uma poderosa censura, mas o que vemos hoje abriria precedente para um caminho inverso. A criação de uma censura quase absoluta poderia pavimentar uma ditadura oficiosa sob o manto de uma democracia aparente. Por isso, não podemos, sob hipótese alguma, aceitar a PL 2630. Mas o que os artifícios de tal manobra nem sequer imaginam são os riscos de um perigo invisível. Pois, se querem instaurar uma ditadura, terão de fazê-la abertamente, ou a democracia, mesmo que aparente, pode lhes trazer surpresas. Vamos pensar um pouco como Sócrates. Dentre outros motivos, já está provado que o povo amadureceu e tem capacidade para discernir sozinho sobre as notícias falsas ou opiniões. Cite como exemplos as reiteradas acusações falsas contra candidatos de oposição aos governos do PT. Iriam cortar o Bolsa Família em 2018. O povo não reconheceu tais acusações e elegeu Bolsonaro. E impressiona mais ainda o fato de Bolsonaro tentar criar o 13º Bolsa Família e ter a sua proposta derrubada, caducou, justamente pela esquerda, que se diz preocupada com as pessoas carentes, usando seu eterno discurso em favor dos pobres. O mesmo ocorreu com o marco do saneamento. Ora, se todo o poder emana do povo, através do voto, temos por consequência lógica a necessidade urgente do chamado voto impresso, uma comprovação do voto eletrônico. Voltando à PL 2630, o aviso é que o tiro pode sair pela culatra. Quem garante que, no futuro, um grupo antagônico venha usar esta poderosa censura contra manifestações esquerdistas? Ou seja, no futuro é real a possibilidade de que grupos com interesses diversos possam vir a usar a assustadora ferramenta. Note que não estou citando os conservadores, mas até pessoas ou grupos cujos autores sequer imaginam poder fazer mau uso, tal como ocorreu nas USS. Na ocasião, revolucionários apoiados por anarquistas voltaram-se contra estes, matando-os após a tomada do poder. Temos ainda outros exemplos, como o líder da Revolução Francesa, Robespierre, acho que é esse o nome dele, foi guilhotinado, ou o grande expurgo de Stalin, matando milhares de comunistas, mesmo dentro de um único espectro ideológico. Os exemplos não têm fim. Tal como está ocorrendo com o artigo 142/CF, cuja decisão foi pensada pela esquerda para impedir que as FFA tomassem o poder em nome da ordem. Presidente conservador, e esta mesma esquerda estremece ao vê-lo com o direito de usar aquilo que idealizou para si própria. Por isso tentam negar-lhe este direito a todo custo. Afinal, se vimos na Lava Jato certa preferência a alguns partidos e cegueira seletiva a outros, quem garante que, se aprovado a PL 2630 e sua censura, a ala esquerdista do momento não se volte contra aqueles que outrora eram irmãos na militância? Então, recomenda-se cuidado. O povo não quer ditadura de espécie alguma, pois ela pode se voltar contra qualquer um. Parafraseando Lenin, Parafraseando Lenin, os idealizadores de um possível golpe do fake news podem estar tecendo a corda com que serão enforcados.
Aí aqui tá, hashtag PL263 é golpe. Tá aqui a matéria, gente. O alerta do meu amigo é importantíssimo. Vivemos um período turbulento na República, quando os donos do poder, por não saberem lidar com o protagonismo que o povo obteve na vida política nacional, especialmente em decorrência da eleição de Jair Bolsonaro, pretendem calar a sua voz ou reduzir o seu alcance. Saibamos o que está em jogo nisso tudo e o que exatamente significa o projeto de lei 26.230/2020, que será votado no Senado amanhã, na terça-feira. Como o Ângelo escreveu, hashtag PL2630 é golpe. Tá aqui, gente, a matéria, né? Aqui tem, quem quiser seguir o Ângelo, né? Quem quiser seguir o Ângelo, tá aqui o link do Twitter dele na internet, para quem quiser seguir. Bom, gente, tá aqui a matéria, eu não vou comentar muito porque ela por si só se explica, né? Fica bem claro que existe realmente, de fato, um golpe. Escorregadinhas aqui, escorregadinhas ali, né? A criminalização da opinião, o acordo fechado, que dizem que é inquérito, mas a gente sabe que não é, e por aí vai. Então tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Um abraço.